Se eu perguntasse qual é o seu maior medo como designer gráfico, qual seria a sua resposta? Talvez você diga que é perder clientes, passar por uma crise financeira ou não conseguir viver da profissão. E eu entendo essas preocupações, afinal, elas fazem parte da realidade de muita gente que trabalha com design. Mas curiosamente, nenhum desses é o meu maior medo. O que realmente me preocupa é algo muito mais sutil. É perceber que eu parei de evoluir, é sentir que meus projetos começaram a ficar previsíveis. E esse é um dos maiores riscos da nossa profissão, porque é algo que pode acontecer tão sutilmente que talvez a gente nem perceba. Meu nome é Dalto Bandeira, sou designer de marcas há 8 anos e o objetivo deste canal é ajudar você a se tornar um designer melhor. Eu estava conversando com alguns amigos e em determinado momento o assunto começou a ir para algo mais pessoal. Cada um começou a falar sobre os próprios medos. Um deles comentou que tinha medo de assombração, outro falou que tinha medo de altura. E refletindo sobre isso, eu entendi que sentir medo não é necessariamente algo ruim. Na verdade, o medo é um mecanismo de proteção. Pensa comigo, se você sente receio de atravessar uma avenida movimentada sem prestar atenção, esse medo está te protegendo de ser atropelado. Ele serve para nos manter alertas. O problema é quando o medo nos paralisa. Quando isso acontece, ele deixa de ser útil e passa a ser uma barreira. Dentro do design gráfico, eu acredito que todo profissional deveria ter algum tipo de preocupação saudável, porque se você não tem medo nenhum, significa que você parou de se desafiar. O meu maior medo não é receber críticas, não é enfrentar a concorrência, nem mesmo trabalhar em um projeto difícil. O que me incomoda é a possibilidade de não ter mais ideias. É chegar em um ponto da carreira em que eu perceba que eu parei de evoluir. Imagine abrir o seu portfólio daqui a alguns anos e perceber que quase todos os seus projetos seguem uma mesma lógica. Isso seria muito preocupante para mim. Significaria que eu não cresci, que eu não explorei novas possibilidades, que a minha criatividade ficou estagnada. E esse é o tipo de coisa que me assusta, porque o design é uma profissão que exige movimento. Quanto mais tempo passamos observando, aprendendo e explorando novas possibilidades, maiores são as chances de produzirmos trabalhos relevantes. A criatividade é alimentada por experiências. O problema é que a estagnação costuma aparecer de maneira discreta e quando percebemos já estamos funcionando no piloto automático. E isso é muito perigoso para qualquer profissional criativo, porque criatividade não é simplesmente ter boas ideias. Criatividade é resolver problemas diferentes através de soluções diferentes. Mas felizmente existem formas de evitar isso. E uma das melhores maneiras de estimular a criatividade é buscar estímulos criativos, principalmente fora do universo do design. Por exemplo, leia mais livros, de preferência livros de ficção. Quando você lê, a sua imaginação participa ativamente da construção da experiência daquela história. Sua mente dá forma aos cenários, interpreta personagens, cria atmosferas e transforma palavras em imagens. Imagine a seguinte cena. Alguns dias depois, Marcelo estava sentado na cafeteria com a postura de quem não dormia há dias. Tinha olheiras profundas e os dedos tamborilavam sobre a mesa com impaciência quando cheguei. Notei que o café em sua xícara já estava se esfriando. Estendi a mão para cumprimentá-lo, mas ele apenas me indicou a cadeira à sua frente para que eu pudesse me sentar. Aposto que você conseguiu imaginar essa cena na sua cabeça, não é mesmo? E o mais interessante é que cada pessoa que está assistindo este vídeo imaginou a cena de um jeito diferente. Isso é a criatividade sendo exercitada. Outra coisa que ajuda muito é viajar. E eu não estou falando de viajar para outro país. Pode ser para uma cidade vizinha ou até mesmo conhecer um parque que você nunca visitou na sua própria região. Isso já é suficiente para estimular a criatividade. Existem detalhes, culturas, comportamentos e perspectivas que dificilmente encontramos quando permanecemos sempre nos mesmos ambientes. Procure também visitar fazendas, florestas, cachoeiras. Estar em contato com a natureza faz a mente respirar. E quando a mente respira, a criatividade floresce. A música também pode ser uma grande aliada. Explorar estilos diferentes, prestar atenção nas histórias contadas pelas letras, imaginar as cenas e perceber emoções que normalmente passam despercebidas, ampliam nossa percepção do mundo. E quanto mais ampla for essa percepção, mais matéria-prima teremos para criar. Agora, se você for ouvir música de sofrência, não se imagine naquela história. Imagine outra pessoa, senão a criatividade vira drama. Muitos designers tentam desenvolver a criatividade consumindo exclusivamente conteúdos de design. Claro que isso tem o seu valor. Analisar bons projetos, estudar marcas bem construídas e conhecer novos estilos fazem parte do processo. O problema acontece quando essa se torna a única fonte de inspiração. Dessa forma, o profissional corre o risco de produzir versões ligeiramente diferentes
diferentes daquilo que ele já está vendo todos os dias. E as melhores ideias geralmente surgem quando conhecimentos de áreas diferentes se encontram. É nesse momento que as coisas novas começam a aparecer. E foi observando essa realidade que eu criei o desbloqueio criativo, porque muitos designers acreditam que estão travados porque não dominam uma ferramenta específica ou porque ainda não aprenderam determinada técnica. Mas na maioria das vezes, a raiz do problema está na forma como a pessoa enxerga o próprio potencial. O desbloqueio criativo é um treinamento focado em mentalidade, postura profissional e propósito de vida. Feito para você que deseja ir além da habilidade técnica e desenvolver a mentalidade de um designer gráfico realmente profissional. Aqui você vai aprender a alinhar fé e criatividade, amadurecer sua visão como designer e construir uma postura mais segura diante do mercado. Se você quer se tornar um designer mais consciente do seu chamado e mais preparado para a sua jornada criativa, esse conteúdo foi feito para você. O link para você conhecer este treinamento está no comentário fixado e também na descrição deste vídeo. Existe uma diferença enorme entre reconhecer as próprias conquistas e acreditar que já chegou ao ponto máximo de evolução. O medo de ficar repetitivo me mantém em movimento, me obriga a evoluir. Se você não sente nenhum medo, se está confortável com seu trabalho atual, isso pode ser um sinal de estagnação. Reconheça suas conquistas, mas nunca se acomode nelas, porque o dia em que a gente para de aprender é o dia em que a gente começa a regredir. E eu quero te pedir uma coisa, deixa aqui nos comentários qual é o seu maior medo como designer gráfico ou até mesmo fora da nossa profissão, pois falar sobre nossos medos também é uma forma de estimular a criatividade. E na minha visão, a criatividade se sustenta sobre 3 pilares fundamentais, e a ausência de qualquer um deles compromete a qualidade das suas ideias. Então clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque nele eu vou te mostrar quais são esses 3 pilares e como eles podem fortalecer ou destruir o seu processo criativo. Continue na sua jornada criativa e seja um designer melhor.